Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos invocando a Santíssima Virgem Maria e o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa neste programa. Quero lembrar a vocês que de 7 a 12 de maio eu vou proferir aqui em Colonial Heights, Virgínia, o curso Conhecimento e Moralidade, cujo programa está no meu site www.olavedecarvalho.org. Informações e inscrições com o misterioso Sr. Eduí, pelo telefone 041-9974-4443. Não dou os demais telefones porque esqueci de anotar e não tenho na memória. Mas esse aqui resolve o problema. 9974-4443. Então, antes de tudo eu queria ler aqui para vocês um artiguinho que eu acabo de mandar para o Diário do Comércio, sob o título de Zelo Psicótico, para ter uma ideia assim comparada do que acontece nos Estados Unidos e no Brasil. Ninguém no mundo segue as palavras de ordem da esquerda americana com a fidelidade e a constância servil da mídia brasileira. Não há falsidade, não há camuflagem, não há patifaria que, vinda do New York Times, da CNN, do Partido Democrata, do Occupy Wall Street ou diretamente dos escritórios de Jorge Soros, ela não repita ampliada e multiplicada com um zelo psicótico que, no local de origem, daria na vista e suscitaria dos próprios interessados um pedido de moderação. É que lá, quer dizer, aqui nos Estados Unidos, mesmo os mais extremados propagadores de ficções politicamente rentáveis sabem que não podem passar de um certo limite, sem ser desmascarados e às vezes ter de pedir desculpas pelo vexame. No Brasil, o campo é livre. Jornais, revistas e TV podem mentir à vontade, sabendo que o troco, se vier, não passará de uns gemidos esboçados por 3 ou 4 colunistas de direita, tão temíveis quanto um pum entre os canhões de Stalingrado, entre os quais este que vos falo. Você vê que eu não considero que eu tenha mais influência na hora das coisas do que um pum teria na Batalha de Stalingrado. Nenhum órgão da grande mídia americana conseguiu esconder que um repórter da NBC havia maquiado a gravação da conversa entre George Zimmerman e a polícia para fazer parecer que o inspetor de quarteirão havia atirado em Trayvon Martin por puro racismo. Também nenhum se recusou a publicar, quando apareceram, o vídeo e as fotos em que a cabeça do autor dos disparos mostrava manchas de sangue na parte de trás, minutos depois do ocorrido, provando que ele dissera a verdade ao alegar que Martin, maior e mais forte, tentara lhe esmigalhar o crânio, batendo repetidamente na quina da calçada. No artigo eu dou todos os links para essas coisas aqui, agora que não tem links de 4 linhas aqui, não vou ler agora. No Brasil, o Globo, ao noticiar a libertação de Zimmerman, suprime esses 2 fatos, apegando-se com desespero fanático à lenda urbana do crime racista, posta em circulação com base na fraude pela qual o engraçadinho da NBC já foi investigado e desmascarado. Quer dizer, a própria NBC confessou. Se bem que a estação procura ainda desculpá-lo, dizendo que ele fez a coisa por engano, sem intenção de manipular a opinião pública. É evidente que o cara vai perder emprego de qualquer maneira. O Globo, quer dizer, o cara já foi demitido por causa de ter feito isso, né? A NBC só não quis meter um processo criminal nele, então ela agora, não, ele fez por engano, foi coitado, não tem experiência, é burrice, etc, etc. O Globo mente da maneira mais despudorada ao dizer que Zimmerman, ao ver Trayvon Martin, aspas, considerou-o suspeito e atirou, fecha aspas, como se nada tivesse acontecido entre esses 2 momentos. Veja, aqui na conversa, eu vou lembrar para vocês o negócio, né? A conversa do Zimmerman com o polícia foi o seguinte: olha, aqui tem um sujeito suspeito. Daí o polícia pergunta, ele é preto ou é branco? E o Zimmerman responde, acho que é preto. Acho que é preto porque ele não estava vendo porque estava com capuz. O cara da NBC cortou e ficou assim, aqui tem um sujeito suspeito, ele é preto. Pronto, virou um crime racista e criou esse bafafá enorme.
O jornal noticia que Zimmermann está sendo processado por assassinato em segundo grau, isso é, homicídio não intencional. Mas não consente sequer em esclarecer os leitores que o próprio conteúdo da acusação já exclui in limine a hipótese de crime racista, a qual nem mesmo a promotoria ávida dos aplausos da esquerda conseguia engolir. Quer dizer, se for um homicídio não intencional, como é que pode ser racista? Porque não teve intenção nenhuma, muito menos intenção racista. Então, isso quer dizer, a promotoria já deu ao Zimmermann uma acusação que já, vamos dizer, elimina a possibilidade de crime racista. Isso aí não se discute mais, acabou. Né? Hipótese de crime racista, a qual nem mesmo uma promotoria ávida dos aplausos da esquerda conseguiu engolir. Com recursos financeiros ilimitados e o estímulo da própria presidência da República, que fez do capuz de Trayvon um símbolo da candidatura Obama, a campanha histérica que se montou contra o acusado impingiu a metade da população à farsa do crime racista e transformou, da noite para o dia, um imigrante hispânico, pobre e sem aliados, em algo como um supremacista branco loiro e de olhos azuis, empenhado em varrer do planeta as raças inferiores. Nos Estados Unidos, a gritaria anti-Zimmermann sob os golpes dos fatos adversos já arrefeceu um bocado. Se depender de O Globo, ela continuará ecoando pelos séculos dos séculos. Quando digo que a credibilidade da grande mídia hoje em dia é zero, especialmente no Brasil, não vai nisso nenhum exagero, nenhuma figura de linguagem. No tempo em que existia jornalismo, ele era uma variante menor da ciência histórica, fazendo uso essencialmente dos mesmos instrumentos de pesquisa e critérios de julgamento do historiador profissional. Privilegiava os documentos de fonte primária e os testemunhos diretos, tratando as opiniões e reações emocionais, no máximo, como complementos interessantes. Agora, o inverso equivale. Uma das principais ocupações da mídia é suprimir documentos e testemunhos, encobrindo-os sob camadas e camadas de opiniões bem pensantes, jogos de cena, slogans e apelos irracionais ao sentimento das massas. Não é jornalismo, é show business, propaganda e engenharia comportamental. O que me pergunto é até quando o público consentirá em ser feito de palhaço num espetáculo em que é o palhaço quem paga o ingresso. Será que ninguém sabe que a Delegacia do Consumidor existe também para defender leitores ludibriados por empresas de comunicação? Essa é uma possibilidade que está aberta aí há anos. Existe a Delegacia do Consumidor e o sujeito que anuncia um produto e entrega outro está sujeito a ser processado na Delegacia do Consumidor. O que vocês estão esperando? Para fazer isso com a Folha, o Globo, o Estadão, tá certo? Os canais de televisão, tá certo? Fizer isso, olha, quando chegar na 10ª queixa, eles vão mudar a orientação disso. Então, para vocês terem uma ideia, quando eu falei esse negócio dos documentos primários, fontes primárias, olha, eu quando comecei a trabalhar no jornalismo ainda tinha essa norma. Você, olha, primeiro, o que você coloca o que é baseado em documento. Se não tem documento, então um testemunho direto. Agora, a opinião, o que você achou, gostou, não gostou, eu falo, bom, isso aí é o complemento. Né? Então, vocês podem procurar os manuais de jornalismo. Né? Você tinha até uma norma, a norma foi formalizada no Jornal do Brasil, aliás, por iniciativa do Alberto Dines, que aprendeu umas técnicas do jornalismo americano e as introduziu no jornalismo brasileiro. O Jornal do Brasil ainda nos anos 50, 60. Né? Então, tem um negócio que chama lead. Lead é o que vem na frente, né? Lead é a palavra americana de onde sai a palavra liderar, quer dizer, o que vem na frente. Então, o líder é constituído de 5 linhas. Podia ter 6 ou podia ter 4, mas o ideal era ter exatamente 5. Em que você dá a essência do fato. O sublíder em 3 linhas, tá certo? No qual você dá algum detalhe que seja importante para ressaltar, vamos dizer, o sentido, tá certo? Ou o sentido ou a fonte do fato. Daí você coloca o intertítulo e vai colocando os vários detalhes, vai empilhando a coisa, indo, então, do detalhe mais material para... Peraí, meus cachorros estão fazendo um barulheiro infernal. Dá para prender lá dentro? Os bichos ficam soltos aí, daí vem um esquilo, vem um rato, vem um coelho, fica um doido. E quando... tá passando uma senhora lá com uma cachorrinha. Pronto, tá explicado a histeria dos bichos.
Então você ia, vamos dizer, da materialidade do fato para os seus aspectos mais periféricos, que seriam, por exemplo, as reações das pessoas, tá certo? E as opiniões a respeito. Mas a opinião vinha em último. Agora, vocês viram que ao longo de todos os 16 anos em que houve a ocultação do Foro de São Paulo, quando começou a vazar alguma coisa e dar um bafafá, as opiniões vinham, não só vinham em primeiro lugar, como elas se substituíam aos fatos. Vocês podem ter lido até opiniões sobre o Foro de São Paulo, no Globo, na Folha, no Estadão, sem jamais uma menção aos documentos e aos próprios fatos do Foro de São Paulo. Então era só opinião. E de repente via lá um sujeito dizendo, olha, eu acho que o Foro de São Paulo não tem importância, etc. Digo, mas o que é o Foro de São Paulo? Onde ele se reúne? O que aconteceu? Nada. 000. Era só opinião, não tinha o fato. E isto durante 16 anos, gente. Tá? Então você vai dizer que isso é uma coincidência, isso foi um erro cometido por um jornal? Não. Isso é orientação geral. Então esse negócio de mídia virou uma coisa terrível. Então eu recomendo até a vocês, para aqueles que leem francês, esse livro aqui, Elisabeth Lévy, Le Maître Censeur. É um jogo de palavras que ela está fazendo, porque existe a palavra, né, Maître Penseur, né, mestres de pensamento. Então ela mudou para Maître Censeur, os mestres censores. E ela é uma jornalista que trabalha na revista Marianne, revista de uma colunista de muito sucesso na França. E ela dá aqui um panorama aterrador do que se fez na mídia francesa e sobretudo na mídia cultural nos anos 90, que ela chama década de chumbo, que foi a época em que, vamos dizer, ficou na moda assim, você inculpar o passado. Tudo que foi no passado foi uma coisa medonha, né? É a Inquisição, é o Holocausto, etc. Como se nada mais tivesse, a nossa época fosse assim, vamos dizer, de uma elevação moral fora do comum, né? Como se não tivesse genocídios acontecendo agora mesmo no Sudão e em outro lugar. Em segundo, essa coisa de você transformar em questão jurídico-policial meras questões de costumes, tá certo? Quer dizer, a criminalização de certos costumes. Não pode dizer certas palavras, não pode fumar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Tudo antes era uma coisa que dependia de códigos de polidez, né? Por exemplo, todo mundo sabia que tem certas casas, você entrava na casa de um sujeito que é testemunho de Jeová, você não ia fumar na casa dele, entendeu? Porque a casa é dele, pô. Motorista de táxi, você entrava num táxi, você perguntava pro cara, posso fumar aqui? Se o cara era fumante ou era adepto, deixava. Se ele dissesse não, não tinha jeito. E se você fumasse contra a vontade dele, aí sim ele podia recorrer à autoridade policial por ter sido desrespeitado no seu direito de propriedade, né? Então todas essas coisas foram passando para a esfera policial. E isso, a mídia forçando para isso aí, né? E então começaram certas modas, por exemplo, a inculpação genérica. E ela acusa aqui, então, né, um dos chamados novos filósofos que apareceram na época, eu não lembro qual deles, foi o Bernard-Henri Lévy ou André Glucksmann, que ele escreveu um livro sobre a França na Segunda Guerra, mostrando assim que o petanismo, o movimento em apoio do Marechal Pétain, que era o governante da França sob a ocupação, não foi um fenômeno marginal, mostrou que todo mundo era adepto do Pétain, né? Então, isso é o que ele dizia. Então, ele disse, olha, essa imagem da França como um país que resistiu bravamente ao nazismo é tudo errado, porque aqui era todo mundo nazista, né? Bom, imediatamente isso suscitou a seguinte reação. Todos os jornalistas começaram a dizer que ele tinha razão. Por quê? Para mostrar que eles eram exceções. Então, assim, o país inteiro tem culpa, menos nós. Por quê? Porque nós estamos acusando o país. Então, esse negócio de você se limpar numa acusação genérica, que virou praticamente uma norma de redação em todos os jornais.
começa, então, ela documenta como veio acontecendo isso na França como isso nos anos 90 se implantou na França de uma maneira total, geral e sistemática. Né? E quer dizer, a absoluta impossibilidade do debate de ideias nessas condições. Porque você, na França tem leis que punem o sujeito se ele disser certas coisas na casa dele. Hã? Você falar mal de gaysismo na sua casa, você pode ser preso. Se alguém, né, sei lá, sua mulher tá brava com você, vai lá, conta, olha, ele disse tal coisa em casa, você tá ferrado, tá certo? Também existe uma lei que foi de inspiração francesa, mas se implantou no Canadá. Você acusa um sujeito de uma coisa que ele fez. Por exemplo, eu acuso o seu Zé Dirceu de ser o chefe do mensalão, coisa que todo mundo sabe, e que já está comprovado, e que já tem a comprovação judicial, não tem mais como negar. Ele alega que ele se sentiu ofendido e ele me põe na cadeia. Ou seja, é uma lei contra dizer a verdade. Isso está no Canadá, tá certo? Funciona, está vigente no Canadá. Então, eu sugiro que vocês leiam esse livro. Outra coisa, lendo isto aqui, vou dizer que não é um livro erudito, não é um livro para especialistas, e não é um livro difícil para o leitor francês médio, é um livro escrito por uma jornalista na linguagem popular. Né? Eu li e comecei a traduzir mentalmente. Aliás, eu sempre faço isso. Todo mundo diz, não, você quando está aprendendo a língua estrangeira, você tem que pensar na língua estrangeira. Eu falo, olha, eu estou com 65 anos, eu nunca consegui pensar numa língua estrangeira, a não ser quando eu estou conversando. Agora, quando eu estou lendo, eu faço exatamente o contrário. Eu faço questão de traduzir tudo para ter a certeza de que eu tenho o domínio completo daquilo que eu estou lendo. Senão você não sabe a nuance exata. Você vai pegar a nuance da língua estrangeira em comparação com a nuance que tem na sua língua. Então eu faço esse exercício há muitos anos e para quem quer aprender a escrever, eu sugiro que faça isso. Agora, chega um ponto em que você vê o seguinte, é mais fácil hoje em dia você traduzir William Shakespeare para o português do que você traduzir um livro de jornalismo publicado na França ou nos Estados Unidos, particularmente na França. Porque a educação da elite pensando no Brasil sempre foi feita em francês. Inclusive, eu devo à língua francesa 80% do que eu sei. Tá certo? Língua francesa em primeiro lugar, e em segundo lugar a língua espanhola, em terceiro a língua italiana e só em quarto a língua inglesa. Né? Porém, a formação em francês tinha a seguinte vantagem. Os esquemas semânticos do francês, semânticos, sintáticos, eles são mais fáceis de transpor ao português do que os do inglês. Então a literatura francesa foi o que ensinou todo mundo a escrever. Machado de Assis aprendeu com o francês, Graciliano Ramos aprendeu com o francês, aliás fez uma tradução magnífica da Peste do Albert Camus, e assim por diante. Todo mundo foi influenciado pela língua francesa. Eu quando conheci o Herberto Salles, ele já estava com 70 e tantos anos, estava ele lá lendo Marcel Proust e tomando nota, né, para ver como é que diria isso em português. Ele pegava lá uma frase e tentava, né, criar uma impressão equivalente em português. É assim que se aprende a escrever, tá certo? Então você tem que ter os modelos, e evidentemente você tem que partir do modelo de uma literatura que seja mais rica do que a sua, tá certo? Não tem jeito de você aprender a escrever lendo só em português. Isso é impossível, né? Mesmo porque é na comparação entre as línguas que você vai pegar a nuance correta da sua língua. O sujeito só lê numa língua, ele não entende nem essa língua. Tá certo? Existem exceções. Existe o famoso... Se você for um gênio, até com meia língua você resolve o problema. Como Lionel Trilling, o grande crítico literário americano, ele nunca leu uma palavra que não fosse em inglês. Né? E havia na França o famoso escritor Paul Léotot, que era um sujeito muito ranheta, e perguntaram se ele tinha lido a Bíblia. Ele disse, eu não leio livros que não foram escritos em francês. Mas ele fez isso por patriotada, evidentemente. Então, mas eles são gênios excepcionais. Para nós, comuns dos mortais, nós precisamos da outra língua para nós conseguirmos, aos poucos, ir pegando o peso, o valor relativo das palavras.
Só que eu vejo que, por exemplo, se eu lesse um escritor brasileiro dos anos 50, por exemplo, Álvaro Lins, você lendo Álvaro Lins, você via claramente a influência da língua francesa. Quer dizer, havia vários truques, várias maneiras de montar as frases e vários jogos de nuances que ele tinha, obviamente, adaptado do francês. Isso era visível em todos os escritores brasileiros. Acontece que a partir dos anos 70, 80, todo mundo começou só a ler inglês e não ler mais francês. E os esquemas do inglês não se adaptam ao português de jeito nenhum. Eles são muito esquisitos. Então, a hora que você lê gente que, vamos dizer, aprendeu a escrever, aprendeu a pensar em inglês, eu digo que essas pessoas nunca vão aprender a falar em português. Vão escrever cada vez pior. E outra coisa, quando você adapta o esquema do francês, ele soa natural em português, por serem línguas da mesma origem. Tá certo? Agora, o inglês se originou de uma mistura quase impossível, que você tinha então a língua local, né, o inglês antigo, que era uma língua de analfabetos, e os caras foram aprender a escrever em latim. Então usavam a gramática latina, a qual não se adaptava à sua língua. Então, você tem uma multidão de incoerências na língua inglesa, que é um negócio assim absolutamente alucinante, né? Então, até o som das palavras. Aqui tem palavras que podem soar de 5, 6, 7 maneiras diferentes, tá certo? E você nunca sabe, tá certo? E você ouve uma pessoa falando de um jeito, outra falando do outro completamente diferente, e não é questão de grau de cultura, pessoas igualmente cultas, tá certo? E, vamos dizer, é uma gramática tão incoerente, tão absurda, que eu digo, eu acho que um dos motivos dos americanos serem inteligentes, os anglo-saxões serem tão inteligentes, é que a língua deles é tão ruim. Não é isso? Que o sujeito, só para aprendê-la, ele tem que ter um QI a mais, tá certo? A prática que as gramáticas das línguas latinas são muito mais organizadas, muito mais racionais. Né? Por quê? Porque essas são línguas que se desenvolveram desde a própria língua que deu o modelo da sua gramática. Agora, a gramática inglesa é uma estrutura latina colocada em cima de outro negócio completamente diferente. Então o inglês tem milhões de peculiaridades que você não consegue reproduzir em português. Em português tem que fazer uma coisa completamente diferente. Ou seja, para você traduzir uma coisa do inglês para o português, você precisa saber muito mais português. E no francês já não é tanto assim. Tá certo? Porém, eu tentando traduzir mentalmente aqui o livro de Elizabeth Lévy, eu vi que se eu fizesse isso, tem equivalentes perfeitos. Só que no português de hoje seriam incompreensíveis. Então eu falei, olha, quantas pessoas tem no Brasil capazes de traduzir um livro desse? Eu acho que não tem mais quase ninguém. Se tiver 5, é muito. Pessoas capazes de reproduzir os efeitos de linguagem que dá. Que numa página tem 20. Tá certo? Coisas de uma riqueza extraordinária e que não são coisas de literatura. Isso aqui não é nenhum Marcel Proust, tá entendendo? É apenas uma jornalista. Então aí você vê que esse, vamos dizer, é um dos sintomas, um dos aspectos mais terríveis da decadência da língua portuguesa no Brasil. Você vê que uma língua ela é poderosa quando ela consegue dizer nos seus próprios termos tudo que os outros estão dizendo nas outras línguas. Tá certo? Então, e note bem, quando eu digo as pessoas que aprenderam a escrever no inglês, né, eu conheço inclusive muita gente culta, entre aspas, né, no Brasil, principalmente jornalistas, que não é que eles aprenderam o português e depois se enriqueceram com o inglês. Não, eles aprenderam diretamente no inglês. Ou seja, começaram a ler livros em inglês antes de ter domínio da sua própria língua. Então escreve tudo americanizado sem saber que é americanizado. Porque não tem outro modelo. Tá certo? Isso destruiu a nossa língua. Então, minha gente, eu não sei se a língua francesa ainda se ensina nos ginásios, mas se tirar o francês do ginásio, é uma desgraça. Tá certo? O francês era a nossa escola de literatura. O inglês não pode ser, não será jamais. O modelo inglês, você pode
Se você domina bem a língua portuguesa e domina pelo menos uma segunda língua latina, como o francês, ou o espanhol, ou o italiano, aí sim você pode tirar proveito do inglês. Eu aprendo muita coisa com os escritores americanos, com os jornalistas americanos, né? Mas aqui fazendo o teste, por exemplo, eu levo nos livros da Mona Sharon, né? Os artigos da Mona Sharon. É uma jornalista também, não é nenhum William Shakespeare, né? Eu falo, isso aqui é intraduzível em português. Tem uma riqueza estilística que na tradução para o português vai se perder completamente, porque não é possível você gerar esses instrumentos diretamente do inglês para o português. Você teria que ter a mediação do idioma latino mais desenvolvido e mais aprimorado. Tá certo? Mesma coisa eu sentia na Romênia. O vocabulário normal de um jornalista romeno é uma coisa de uma riqueza que você não imagina. Porque é o seguinte, os romenos leem livros, né? Na Romênia, eles viviam numa merda. Foi na Romênia que eu descobri o que era miséria. No Brasil eu nunca vi miséria. Tá certo? Na Romênia eu cheguei a ver leproso na rua, gente. E aí tem os menininhos de rua, só fala de menininho de rua do Brasil, né? Quando fizeram a contar, em São Paulo tinha 5 mil meninos de rua. Você tem a impressão que são milhões, né? Quer dizer, o que é 5 mil numa cidade de 20 milhões? Ficam invisíveis, né? Mas na Romênia não, eram hordas de meninos de rua. E no inverno eles se escondiam no esgoto porque a merda era quentinha. Mas com tudo isso, ainda é um povo culto. Então chegar um mendigo para você, ele pedia esmola em romeno. Você não entendia, ele pedia em francês. Você não entendia, ele pedia em inglês. Você não entendia, ele pedia em alemão. E se você não entendia, ele pedia em russo. Hã? Quer dizer, o cara sabe no mínimo 3 línguas. Né? Um dia eu tomei um táxi e perguntei para o homem se ele falava francês. Ele falou não. Fala inglês? Não. Ele fala espanhol? Não. O que o senhor fala? Eu falo alemão e russo. Eu falo, me ferrei aqui. Então dei lá umas instruções no alemão, né? Daquele retardado mental. E ele mais ou menos entendeu. Né? Mas esse foi assim, foi o mais burro que eu encontrei, hein? Então, o vocabulário deles é de uma riqueza enorme. Então, eu estou sugerindo a todos os meus ouvintes, voltem a ler em francês. Aprendam e voltem a ler. Né? Então, o francês foi para mim, vamos dizer, a minha língua de aprendizado desde que eu era moleque. Eu comecei a ler francês com 11 anos de idade. Tá certo? E sabia tanto francês que quando eu tentei entrar na Aliança Francesa, eu fui lá, fiz um teste e já me botaram direto no último ano. Né? Mas eu achava que saber francês era também saber produzir o som francês. Quer dizer, ter a pronúncia correta na fala. Né? Reconhecer a pronúncia correta é uma coisa. E saber reproduzi-la é um problema muscular que você, depois de uma certa idade, não pega. Então, quando cheguei na França a primeira vez, eu achei que estava abafando a boca, falando francês absolutamente perfeito. E cheguei no prédio da Unesco e tinha lá um velhinho sentado na portaria. Eu chego lá, Monsieur, s'il vous plaît, où est la délégation brésilienne? Ele olha para mim e pergunta, o senhor é português, não é? Então, muito bem. Então, aqui, mudando completamente, né, de assunto, diz que o Obama mandou agora o FBI criar uma nova modalidade de treinamento antiterrorista. É o antiterrorismo politicamente correto. Não pode dizer, por exemplo, que os terroristas são muçulmanos. Né? Então, é evidente que isso só vai dificultar tudo. Né? Então, veja, o Obama está tomando uma série de providências aqui, cujo sentido histórico é assim, transparente, é claríssimo o que vai dar. Por exemplo, quando veio o negócio da aceitação do homossexualismo ostensivo nas Forças Armadas. Porque antes era política, era não pergunte, não diga e não pergunte, essa era a política. Ou seja, nós não temos nada a ver com a sua conduta sexual. Daí, o pessoal gaysista achou que isso era discriminatório. Eu digo, mas como que você não perguntar e não falar nada pode ser discriminatório? É uma coisa tão absurda, né?
Não, mas nós queremos ser aceitos não apenas como pessoas iguais às outras. Nós não somos iguais às outras, nós somos especiais, queremos ser aceitos enquanto gays. Ou seja, a sua condição de gay tem de ser ostensiva. Eu digo, escuta, mas nem a conduta heterossexual é ostensiva. Eu creio, pela minha estatística mental, não tem nenhum estudo sobre isso, eu creio que 98% das relações heterossexuais são secretas ou discretas. Ou seja, ninguém está sabendo de nada. Ou será que é o contrário? Veja na sua vida. Quantas mulheres, seja sincero com você mesmo, quantas mulheres que você comeu, você saiu exibindo por aí? Mostrar para o seu pai, para sua mãe, para sua avó, para sua tia, para o vizinho, para o patrão. Você não fazia isso não, né? Você ia lá no motel, comia escondidinho, não contava para ninguém. Não é isso? Podia se gabar com os amigos, mas só com aquele círculo de sem vergonha igual a você. Mas num meio respeitável você não ia falar nada. Então, sejamos sinceros. Agora, se as próprias relações heterossexuais têm que ser discretas, não diga e não pergunte por que as homossexuais têm que ser ostensivas. Porque é aquele negócio. Eu não quero ser aceito como um cidadão como qualquer outro. Eu quero ser aceito enquanto homossexual. Então, tanto encher o saco, conseguiram impor isso aí. Bom, o que aconteceu? No dia seguinte, as Forças Armadas começaram a virar uma gandaia dos demônios. Então, o número de estupros acontecidos dentro das Forças Armadas centuplicou. E agora, a última moda é estupro de homens. Você vai dizer que estupro de homem é heterossexual? O sujeito pode até achar que você é uma mulher, mas você não acha, Tá certo? Então eu quero saber se o estuprado tem direito à voz e voto. Não sou mulher, não. Já foi, pronto, acabou. Então, o que fica vigorando é a fantasia do estuprador, não a sua pobre opinião. Não é isso? Então, agora o número de estupros de homens está aumentando dia a dia. Quem não sabe que esta lei foi feita para isto? Porque se antes você tinha, vamos dizer, a política de não dizer, não perguntar, como você poderia ser discriminado? Então, bastava você manter as suas relações sexuais em escala discreta, como aliás os heterossexuais também têm de fazer, né? Então, e nada lhe aconteceria. Mas se você quer expô-las em público e impô-las como se fosse, não, isso é uma coisa que tem que ser respeitada. Tá certo? Bom, respeitada aí você entra no orgulho gay. Está lá o sujeito de quatro embaixo do outro, mas de cabeça erguida. O outro também está de cabeça erguida, não nesse sentido, num outro sentido. Né? Então, eu não vejo o que é que uma coisa dessa, né, tem de ter orgulho. Para eu ter orgulho heterossexual, eu falo, claro que não. Né? É uma coisa simples que vem da natureza, não tem mérito algum. Aliás, na maior parte dos casos, as relações heterossexuais, elas não têm mérito, elas são ilegais e pecaminosas. Então vamos ter orgulho do quê? Eu comi a mulher do vizinho. Porra, que merda é esta, porra? Então, nenhuma conduta sexual pode ser motivo de orgulho. Absolutamente nenhuma. Algumas não são vergonhosas. Até acontece isso. Algumas delas não são. Mas, em geral, são. A maioria delas são. Pergunta para você mesmo. De quantas você pode dizer ter orgulho? Como é que eu vou ter orgulho de comer a fulaninha? Ela que teve a amabilidade de dar para mim, assim, um gesto de caridade, compreensão humana, compaixão. Ela consentiu em me dar coisa que eu jamais faria. Tá entendendo? Como é que eu vou ter orgulho disso, porra? Ai, meu Deus do céu. É que os caras... Tem sujeito que acha que ele é um gostosão, né? Que a mulher deu para ele porque ele é irresistível, um gostosão. Fala, pô, meu Deus do céu, para com isso. Né? Agora, também essa semana se confirmou aquela famosa história do microchip. Quando começaram a espalhar que o governo ia implantar microchips nas pessoas, olha, incontáveis articulistas escreveram artigos sapientíssimos, né, gozando da coisa como teoria da conspiração. Essa semana foi oficializado.
nos postos de saúde dos Estados Unidos, a partir de 2013, ninguém será atendido se não tiver um microchip implantado na sua mão, exatamente como está na Bíblia. Né? Se não tiver a marca do anticristo, você não pode comerciar, não pode nem tratar da saúde. Olha, tem gente que não precisa de posto de saúde, você tem dinheiro no bolso, você vai no médico particular, mas com esta imigração em massa que tem aqui, a maioria não tem condição para isso e vai no posto de saúde mesmo. Né? Nós mesmo aqui muitas vezes fomos atendidos aqui no posto de saúde, né? Médico excelente. Mas a partir de 2013 não poderemos mais pegar um resfriado, vai ter que botar um microchip. Tá certo? Então, através desse microchip, o governo pode usar até para localizar você em qualquer lugar onde você esteja. Quer dizer, todo mundo vira prisioneiro. Não tem aquele negocinho que gruda no tornozelo do cara para o governo saber onde ele está? Esse microchip pode facilmente ser usado para isso. Então o governo sabe onde está todo mundo. Não é isso? Então você que está com orgulho de comer a mulher do próximo, quando você estiver comendo, o Obama está sabendo. Aí o cara lá está comendo e tal. Então, outra coisa. Tem uma pesquisa aqui esta semana, numa escola, em uma escola de meninas, e todas elas disseram que era melhor não ter nascido. É melhor estar morto, é muito melhor do que estar vivo. A conclusão a que elas chegaram, né, depois de elas ouvirem todas as coisas apocalípticas sobre o aquecimento global, né, diz que os ursos estão morrendo por causa do oleoduto, tá nada, eu vi fotografia do urso andando em cima do oleoduto, né? Então, nós estamos matando as espécies animais. Ou seja, olha, esse é um ponto importante, eu não sei nem se eu vou conseguir explicar aqui, mas se eu não conseguir explicar direito hoje, eu explico melhor outro dia. O que está sendo implantado no mundo não é apenas um sistema de governo, nem um sistema econômico, nem um sistema administrativo, nem mesmo um sistema jurídico policial. É um esquema civilizacional inteiro, que implica aquilo que o Nietzsche chamava a subversão de todos os valores. Ou seja, vão se implantar novos valores, novas emoções, novos sentimentos, novos símbolos, e virar a cabeça de todo mundo. Este novo esquema não tem nada a ver com valores de nenhuma civilização anterior, exceto aquelas civilizações que nós mesmos consideramos monstruosas, como os astecas, por exemplo, que viviam de sacrifícios humanos. Né? Neste novo sistema, o ser humano é visto como uma mercadoria reciclável, ou como uma matéria-prima reciclável. Por exemplo, você pode matar os bebês para você fazer cosmético, para você fazer adoçante. Tá certo? Então, um ser humano pode virar um adoçante. Você está lá comendo uma barra de chocolate e tem um feto humano lá dentro. Tá certo? Na indústria de cosméticos nem se fala. Tá certo? Então, isso quer dizer que a condição humana já não será inerente ao estatuto biológico do ser humano, mas ela passa a ser uma concessão do Estado. Curiosamente, o senhor Rodrigo Constantino, né, que diz que é um liberal, ele outro dia disse o seguinte, ele disse que o começo da vida é uma questão religiosa e não biológica. O senhor disse isso, meu Deus do céu. Eu pergunto em que escola ele estudou biologia. Né? Mas se ele acha realmente isso, então isso quer dizer que a condição de ser humano, não sendo inerente ao seu estatuto biológico, é uma concessão da sociedade, é uma concessão do Estado. Isso quer dizer que se o Estado não reconheceu você como ser humano, você não é ser humano. E esse cara diz que é liberal. Hein? Ou seja, ele é contra o poder avassalador do Estado, ele é a favor da liberdade, da livre iniciativa, etc, etc. Mas a própria condição humana dos indivíduos passa a ser uma concessão do Estado. Então, é claro que uma mente como a dele não se incomoda, tá certo? Com as maiores incoerências, maiores absurdidades, porque ele nem percebe, coitado. Tá certo? E o próprio fato do Rodrigo Constantino ser levado a sério já mostra, né, por que o partido DEM, né, chegou a constatar sua própria extinção. Porque vocês, liberais, vocês levam a sério o Rodrigo Constantino e gente do nível dele, porra. Então você vê lá, quem está falando aí?
Quem está no palanque aí falando é o Rodrigo Constantino. Fala, então vocês estão fodidos e mal pagos, minha gente. Hã? Porque sabe que é liberal brasileiro? O movimento liberal no Brasil foi fundado por empresários. Né? E empresário que está interessado em defender a sua livre iniciativa. Né? Tá certo? Então são conservadores que a coisa que eles mais querem conservar é a sua conta bancária. Conservar e ampliar. Então é uma perspectiva dinheirista, imediatista, imbecil. Então o que eles chamam de os intelectuais que eles querem, não são intelectuais, são propagandistas. Eles querem pessoas que digam coisas que são agradáveis para eles. Não quer ninguém que explique a situação, né, que faça análise estratégica. Não, eles querem apenas que faça propaganda. Como o propagandista, aquele que mais, vamos dizer, pensa numa linguagem de slogans e de chavões, é o propagandista mais perfeito. Então, Rodrigo Constantino vira um intelectual liberal. Fala, bom, então já está tudo fodido mesmo, entendeu? Olha, comunista nunca foi assim, entendeu? Mas nunca, nunca. Quando eles iam fazer análise estratégica, faziam para valer. Doa quem doer, porra. Nós queremos saber a verdade, queremos saber o que está acontecendo. Olha, está doendo no cu aqui, eu quero saber de onde vem a piroca. Hã? Tem que saber, entendeu? Agora, os liberais não, eles só querem ouvir coisas que os animem, eles gostam muito de autoajuda, entendeu? É por isso que eu tô falando, é um monte de burguesinho, pó de arroz, só quer ser afagado, eles não querem fazer política coisa nenhuma, não querem lutar, não querem... Ai, 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 né? Então, você vê, nesse conjunto de valores, entra aí, por exemplo, essa questão dos fetos, a ideia de que o ser humano, dentro do ecossistema, é uma espécie de câncer, que deve ser extinto. Isto faz parte, por assim dizer, da religião, da ideologia espiritual da nova ordem mundial. Não é isso? Então, você veja, o príncipe Philip, que é um dos responsáveis por essa coisa, ele diz que se ele morresse e nascesse de novo, eu queria nascer como vírus, para matar um montão de gente. Então, a extinção da espécie humana, tá certo? É um ideal para essa gente. E isto, vamos dizer, é um velhíssimo preceito gnóstico. Então, isso quer dizer, as análises que Eric Voegelin fez nos anos 30, 40, dizendo que as ideologias modernas eram, vamos dizer, uma espécie de renascimento do gnosticismo, estão perfeitamente certas, muito mais certas do que ele mesmo imaginava. Porque ele, no fim da vida, ele já não sabia direito, falou, não, tem um negócio gnóstico, mas tem um negócio messiânico misturado, etc. Mas hoje nós vemos que essas crenças gnósticas, que são contra a criação, contra a existência da espécie humana, estão aí, voltaram com toda a força e estão sendo implantadas. Então as menininhas dessa escola, elas ouvem essas coisas, não é isso? Que conclusão elas chegaram? Muito melhor estar morto do que estar vivo, pô. Porque estar vivo é você ser um câncer. Né? Para você viver, tem que matar as formiguinhas, tem que pisar nas minhocas, não é isso? Então, você vê, não tem o plano ecológico de deixar 90% do espaço terrestre para, né, os animais selvagens e a espécie humana só poder ocupar 10%. Isso aí está sendo discutido seriamente na ONU. Então, isso quer dizer, a Terra não é nossa, tá certo? Porque na tradição bíblica, e quase praticamente todas as tradições religiosas da humanidade, a Terra pertence ao ser humano, foi dada ao ser humano, para que ele a use, claro que a use com sabedoria, tá certo? Mas neste caso não, nós somos intrusos. Isso aqui pertence aos lobos, aos ursos, aos tatu-bolas, às minhocas, às formigas, às serpentes, às lagartixas, não é isso? A lagartixa aqui nos Estados Unidos tem umas lagartixas tão nojentas, né? O bicho assim, ele é meio azul, né? É meio azul com uma lista prateada, um negócio assim, parece um extraterrestre, né? Eu vejo isso, eu fico sem comer 3 dias, né? Mas aí ela tem o direito, o espaço é dela, eu é que tenho que, né? Ver a lagartixa, eu que tenho que ceder o espaço para ela, né? Então, essa semana, na Colômbia, aconteceu um negócio extraordinário. Quem lê os meus artigos a respeito do Coronel Plazas,
deve lembrar o caso de uma testemunha chamada Edgar Villamizar, né, que foi uma das testemunhas principais da acusação, porque encontraram no armário dele, era soldado, no armário dele no quartel, tinha lá um manuscrito em que ele contava que tinha visto o coronel Plaças levar vários prisioneiros para a escola de cavalaria e dar sumiço neles lá. Prisioneiros que foram presos naquele ataque ao Palácio da Justiça em 1985, né, que eles entraram lá, queimaram o prédio, mataram 90 pessoas, né, e daí o exército foi chamado e o coronel Plaças, comandando lá um esquadrão de tanque, né, invadiu o lugar e libertou 300 pessoas, matou lá uns terroristas, mas no meio tinha lá uns 10 que disseram que estavam desaparecidos. Depois apareceram os cadáveres já apareceram, mas eles continuam desaparecidos oficialmente. Então esse Edgar Villamizar era a única testemunha que tinha contra o coronel Plaças. E mesmo assim ele não estava presente, ele não foi interrogado. Tá certo? E não foi um depoimento que ele escreveu para o processo, foi um manuscrito que encontraram dentro do armário dele. E esse Villamizar desapareceu. Inclusive o nome dele estava errado, botaram aí Villarreal, né? Passados 30 anos, aparece o tal do Edgar Villamizar morando na França e ele disse, eu não escrevi porra nenhuma, eu não sei quem é esse coronel Plaças, eu não estava na escola de cavalaria, não sei de coisa nenhuma. Ele foi na promotoria e fez essa declaração, dizendo, eu não escrevi isso, essa assinatura não é minha, não tem nada a ver com isso. Daí, de repente, virou um negócio. A promotoria, a fiscalia, a fiscal geral Ângela Buitrago, disse, ao contrário, está aqui a prova grafológica, contratamos um grafologista e ele examinou e ele disse, essa assinatura é mesmo do tal do Villamizar. Só que é o seguinte, a assinatura do Villamizar, que foi entregue ao grafólogo para conferir, não foi conferida com aquele manuscrito, mas com outro manuscrito qualquer que a própria Ângela Buitrago entregou para o grafólogo, e o grafólogo diz, eu não sei que papel é esse. Você veja que ponto chega. Quer dizer, o desejo que eles têm de ferrar com o coronel Plaças é uma coisa de louco. Eles sabem que eles estão errados, todo mundo sabe. Esse é um escândalo judiciário enorme. E o homem está lá, na cadeia. Graças a Deus, agora tiraram da cadeia comum. Agora não, faz tempo já. Botaram na prisão militar, onde pelo menos ele está cercado de seus colegas, é bem tratado. Então, mas não querem que ele saia da cadeia de jeito nenhum. Outra coisa, também no Brasil, essa comissão da verdade, de mostrar os desaparecidos, né? Quantos desses desaparecidos não foram mortos por terroristas? Ou seja, caras traidores, para aquele costume lá é, se você mijou fora do pinico, nós acabamos com você. Vai haver uma investigação disso? É claro que não. Outra coisa, quantos dos tais desaparecidos estão aparecidos vivendo com outro nome em Cuba? Há muito tempo. Isso foi investigado? Não. Também, outra coisa que nunca foi investigada é a ação do Serviço Secreto Soviético no Brasil. Eu estou dizendo há 30 anos. 30 anos! Olha aqui, ou gente das Forças Armadas, ou conservadores, ou liberais. Nada se entenderá da história do Brasil desde o tempo 64, sem averiguar nos arquivos de Moscou quem eram os agentes do Serviço Secreto Soviético que estavam operando no Brasil. Porque o Ladislau Bittman, que era o chefe da desinformação soviética no Brasil, ele disse que em 1964, no dia do golpe, exatamente até a época do golpe, a KGB tinha 100 jornalistas, ele não está falando 100 agentes, só de jornalistas tinha 100 na folha de pagamento, uma centena na folha de pagamento da KGB. Até hoje ninguém se interessa em saber quem são esses caras. Então, sabe-se que havia um embaixador brasileiro em Moscou que era agente da KGB, e que depois foi até demitido por incompetência. Então,
Também os caras vão confiar em brasileiro, porra. O que que é? Né? Então, se você não investiga isso, você não entende nada do que se passou no Brasil. Então, mas a gente fala com o pessoal das Forças Armadas, fala com empresários, etc. Eles não querem saber. Né? Eles não querem gastar dinheiro. Né? Então, olha, é um tal negócio. Uma vez eu vi uma cena que só podia ser no Brasil. Tava uma tempestade dos diabos, caindo raio para tudo quanto é lado, e tinha um cara da Light, dentro de um buraco, né? Mexendo um monte de fio, tentando consertar um negócio lá, né? E eu fui lá e falei, meu amigo, sai daí, isso vai ser eletrocutado, pô, deixa, né? Sai daí, termina, tampa o negócio, depois você continua. Eles, não, se eu sair daqui, veio o fiscal, eu perco meu emprego. Eu falei, mas cadê o teu emprego que tá morto, né? O brasileiro é assim, ele pensa mais no dinheiro do que na vida. Então, o dinheiro no Brasil vale mais do que a vida humana, inclusive a do próprio, não é a dos outros, não. No Brasil, o Brasil é um país que se você oferecer $1 milhão para o sujeito se matar, ele se mata. Ele não vai perguntar, como é que eu vou gastar o dinheiro depois de morto? Né? Então também, você veja, coerente com esses novos valores, né, o nosso STF aí, não sei se foi o STF ou o STJ, diz que você ter sexo com menores que já têm experiência anterior não é crime. Não é isso? Então está todo mundo fazendo fila para ser o segundo. Todos pedófilos, né? Eles pagam para um idiota ser o primeiro. Olha, você vai lá, come o moleque e sai correndo. Daí vou eu. Como é que faz uma coisa dessa, porra? Agora também, né? Vão regulamentar a prostituição. Eu sempre achei que a lei brasileira com relação à prostituição era uma das melhores do mundo, porque ela não criminalizava a prostituta. É coisa notória que 98% das prostitutas não estão ali de sacanagem, estão ali porque não arrumaram outro emprego, tá certo? E, como diz, tem que se virar, tem que fazer alguma coisa. Né? Então não é justo persegui-las, tá certo? Eram perseguidas, né? Assim, eu lembro no tempo que tinha a livraria Zipac, aquela ali aquela pracinha que tem ali perto da rua Doutor Vila Nova, não era Vila Boinha, outra pracinha que tem lá. Né? Às vezes chegava meu sócio ia embora, a gente fechava a livraria, mas eu ficava ali lendo, né? Ficava estudando, e deixava a porta de ferro assim, uns 40 centímetros do chão, né? Semi-fechado. Daqui a pouco você ouvia uma sirene e entrava assim umas 40 mulheres por bar. Dá pra se esconder ali que a polícia estava perseguindo. Tá certo? Então eu era o protetor das putas, né? E, quer dizer, mas era sacanagem, porque elas não estavam fazendo nenhum crime, tá certo? Mas a lei punia a exploração da prostituição. E eu acho que essa lei é absolutamente perfeita. Então, é claro que o sujeito que explorava aquelas mulheres, ele ganhava muito mais do que ela, né? A mulher ganhava R$100, o sujeito chegava lá, dava 3 tapas nela, pegava 90, deixava 10 com a coitada. Né? Então, a lei brasileira era justíssima. Agora não, agora vamos querer regulamentar a exploração do lenocínio. Quer dizer que o cafetão deixará de ser um criminoso, ele vai ser um empresário. Não é uma coisa maravilhosa? Assim como o traficante, né, de tóxico também será um empresário, vai todo mundo virar empresário. Estou pensando, eu também vou me estabelecer no ramo das drogas, da prostituição, da jogatina, tá certo? E seria um empresário respeitável. Né? Então, o negócio, o que o Fernandinho Beiramar está fazendo na cadeia? Não é justo, porque os sócios dele estão todos numa boa, né? O pessoal das Farc é bem tratado. Então, o Fernandinho Beiramar, mil vezes, ele disse, os meus negócios eram tudo com a Farc, né? Eu trazia armas do Líbano, né? Ia lá, trocava por 2 toneladas de cocaína com as Farc. E espalhava cocaína para tudo quanto é lado. A Farc jamais foi investigada no Brasil, nem será. Enquanto tiver Dilma lá em cima, ninguém toca nas Farc. Então você veja, uma série de medidas destinadas a mudar as reações básicas das pessoas.
Então, isto não é um negócio de governo, não é um negócio de administração, isso é um problema civilizacional. É quase, é como se fosse uma nova religião. E essa religião é o gnosticismo mesmo, pô. Agora tem gente aí que insiste que eu sou gnóstico, porque eu falei do René Guénon. Vai, toma no seu cu, porra. Né? Então, para compensar, acabou o tempo. Bom, eu vou gravar aqui de qualquer maneira. Isso que a Universidade de Harvard está realizando a Semana do Sexo com um sorteio de vibradores. Agora, quando eu mando as pessoas tomar no cu, o mal educado sou eu. Harvard não apenas manda, como dá um instrumento. É ou não é discriminação? Então até a semana que vem, muito obrigado.